você esteja, conte sempre com a gente. Fique tranquilo, aqui tem Unimed. Olá, eu sou a infectologista Carolina Ali Santos, convidada do programa Bem Viver. E vamos conversar sobre sexo no período da pandemia do coronavírus. Sobre a segurança do sexo durante a pandemia de coronavírus, nós temos que lembrar que, antes de tudo, a recomendação geral é de que mantenhamos o distanciamento social. Então, se estamos nos relacionando com parceiros fixos dentro do domicílio, pessoas que estão frequentando os mesmos locais que nós, não teria tanto problema, mas se relacionar, sair para se relacionar com outras pessoas ainda não é o recomendado. Durante o ato sexual entre duas pessoas, a gente mantém um contato físico muito próximo, então estamos sim sob risco de transmissão do Covid durante a relação sexual. Na busca de novos parceiros durante a pandemia de coronavírus, temos que lembrar que é importantíssimo restringir o nosso contato com outras pessoas. Algumas alternativas a esses relacionamentos já tinham surgido há muito tempo, né? O sexo à distância, isso pode ser estimulado durante esse período, porque não tem como a gente se relacionar fisicamente, né, sem nos expormos ao Covid-19. Então, as pessoas têm que estar atentas a isso. A recomendação ainda é de evitar circular, apesar do que a gente sabe hoje que o comércio, os bares estão abertos, a gente tem que estar atento a isso, né? Ainda estamos num momento crítico da pandemia, aguardando ansiosamente a vacina, então seria muito interessante restringir a circulação, restringir o contato com outras pessoas para evitar isso. Se uma pessoa beijou alguém ou mesmo, né, chegou a um ato sexual com alguém que está sob suspeita ou com sintomas de Covid, essa pessoa ela também se torna um caso suspeito. O beijo na boca, né, a gente tem ali o contato com a saliva, então é uma situação de extremo risco de transmissão da Covid. É considerado, então, né, um contato íntimo. Então, se eu beijei alguém que está com Covid ou está com suspeita de Covid, eu me torno também um suspeito e preciso ficar isolado até que o caso dessa pessoa a qual eu beijei seja esclarecida, né? E se ela realmente se confirmar com Covid, eu precisarei ficar em afastamento do convívio social por 14 dias. Nesse período de 14 dias eu vou me observar, se aparecer algum sintoma, eu devo procurar atendimento médico. Com relação ao enxaguante bucal, o enxaguante bucal ele promove uma higienização da boca, sim, ele pode reduzir a contaminação do coronavírus, é uma medida utilizada em pacientes internados numa tentativa de reduzir a carga viral nas vias respiratórias, mas vamos lembrar que ele não é suficiente, né? Porque o vírus penetra pela cavidade oral e por outras mucosas, pelo olho, pelo nariz. Então é uma medida, sim, né? Mas ela não é suficiente. Se eu tive um contato próximo, contato íntimo com alguém com suspeita de Covid, o enxaguante bucal ele não vai ser suficiente para me tirar daquele risco de transmissão. Com relação ao uso do preservativo nas relações sexuais, vamos lembrar que ele está sempre recomendado em todas as relações. Se a relação sexual ela não tem como objetivo a gravidez, a gente deve utilizar, inclusive casais casados há muito tempo, porque a gente sabe que as infecções sexualmente transmissíveis elas estão aí, né? Então, só queria dar esse recado, né, inicialmente, para a gente reforçar
o uso da camisinha em todas as relações sexuais, por ser a medida mais eficaz para a prevenção das ISTs. Com relação à prevenção do coronavírus, especificamente, não há essa necessidade do uso da camisinha para a prevenção da Covid-19. A gente tem que lembrar que o SARS-CoV-2, né, o vírus da Covid, ele é transmitido principalmente pelas vias respiratórias. Então, se não usava antes por algum motivo, não tem necessidade de utilizar pela pandemia da Covid, né? Mas vamos estar sempre alerta à questão da prevenção das ISTs. Nessa semana, no dia 1º de dezembro, foi o Dia Internacional de Combate ao HIV, a AIDS, que é uma data, né, celebrada aí no mundo inteiro para alertar as pessoas que o vírus do HIV, ele continua entre nós temos uma prevalência cada vez maior do HIV/AIDS entre jovens, então temos que lembrar que o HIV está muito próximo, né? Então que a gente realmente precisa prevenir essa IST, né, essa infecção sexualmente transmissível, assim como outras. É possível a transmissão do coronavírus através do sexo oral e da masturbação entre o casal, porque primeiro a gente tem que lembrar que está havendo um contato íntimo com as vias respiratórias. Então é possível sim que o sexo oral transmita a Covid. Ainda não existem estudos mostrando que as infecções sexualmente transmissíveis aumentam o risco da transmissão da Covid-19, né? A gente sabe que uma vez que o indivíduo tem uma IST, ele está sujeito a contrair outras ISTs, né? A gente fala que uma infecção abre porta para outras, mas com relação ao coronavírus, a gente ainda não tem esse risco relatado. Mas lembrando que se esse casal está tendo um intercurso, um contato próximo, existe uma probabilidade de transmissão pelas vias respiratórias. Vários estudos científicos mostram que o risco para o bebê é mínimo, né? Não é um vírus considerado teratogênico, não é um vírus considerado, né, causador de malformações nos nenéns. Existe sim um risco de transmissão para o neném quando essa mãe adquire o vírus no final da gestação e pelas vias respiratórias ela transmite para o neném. Então a transmissão durante a gestação já é observado que não acontece na maioria das vezes, e quando acontece não expõe esse recém-nascido a problemas graves de saúde. Durante a pandemia da Covid-19, nós fomos convidados a rever os nossos comportamentos. E o mesmo acontece para as relações sexuais. Então, novas formas de prazer, de autodescoberta do corpo têm sido estimuladas de uma forma saudável. Nós temos que ficar atentos, né? Porque existem já algumas pesquisas mostrando o consumo excessivo com pornografias de forma às vezes não saudável. Existe um limite aí muito tênue nos comportamentos sexuais do que é saudável, o que passa a ser patológico, se essa pessoa está consumindo demais, deixando de fazer outras atividades para só consumir o sexo pela internet, né, a pornografia, isso pode estar atrapalhando um pouco a vida. Mas existem formas, né, existe namoro virtual, sites de namoro, mesmo, né, sexo à distância. Então, né, como eu disse, o Covid ele trouxe para a gente muitos questionamentos com relação ao comportamento. E isso vai ser uma questão que vai ficar, né? Namoros à distância. Então, acho que a gente ainda tem muito que aprender, né? Mas eu queria só alertar com relação a esse consumo excessivo que pode, às vezes, trazer um mal para a saúde. A gente sabe que durante a pandemia de coronavírus, né, todos enfrentamos isso na pele. Um estresse, a questão do isolamento, do distanciamento, riscos de problemas aí financeiros.
Então isso mexe muito com o ser humano, isso mudou muito o comportamento, isso pode mudar a vida sexual de um casal, de pessoas que moram na mesma casa. Muito foi falado com relação à violência sexual, né? Então assim, é um novo universo, é uma nova conversa que nós teremos daqui para frente. E já vinha, né, esse mercado aí do consumo de pornografia pela internet, os sex shops vendendo aí muitos instrumentos para que a pessoa, né, utilize em casa individualmente ou mesmo com seus parceiros. Então assim, são práticas saudáveis, mas a gente tem que ficar de olho com relação a quando isso se torna patológico. A gente sabe que as pessoas às vezes utilizam, inserem no organismo alguns instrumentos que podem ser cortantes ou que podem acabar sendo prejudiciais à saúde. Então é importante estar atento a isso, né? Então a gente estimula para que a pessoa conheça seu corpo, né? Tenha o seu prazer, mas com uma segurança. Agora vamos por um breve intervalo e voltamos já já. Onde quer que você esteja, conte sempre com a gente. Fique tranquilo, aqui tem Unimed. Voltamos com o programa Bem Viver e estamos falando sobre sexo no período da pandemia de coronavírus. Inicialmente a gente fala das questões de higiene, né, de higiene pessoal. Se forem utilizados instrumentos, a gente recomenda que utilizem instrumentos próprios para isso, que não vá utilizar nenhum objeto caseiro que possa machucar, que possa causar algum dano à saúde. A questão da higienização das mãos, a gente deve lembrar que o pênis e a vagina são mucosas, né, que podem penetrar por ali bactérias, vírus. Então o ideal é que higienize as mãos e que utilize produtos próprios para isso, lubrificantes e um instrumental mais apropriado, que seja anatômico, que não vá machucar essa pessoa. Se é uma pessoa que eu já convivo normalmente, que é do meu contato domiciliar, dentro de casa nós não utilizamos máscara, então não teria problema a gente se relacionar com essa parceria. Mas se eu for me relacionar com pessoas que estão andando em outros ambientes, que estão se expondo, né, é interessante que isso fosse evitado nesse momento. A utilização da máscara numa relação sexual, ela não vai ajudar a prevenir a transmissão da Covid-19, porque o contato físico ele é muito próximo. A máscara ele não tem esse objetivo. A máscara, vamos lembrar aqui, que ela tenta reduzir a quantidade de vírus dispersos no ambiente. Mas se eu vou me relacionar a menos aí de 1,5 m, né, a máscara ela não vai ser tão efetiva assim, tá? E ao mesmo tempo a gente vai acabar expondo mucosas ali, né, área de mucosa, e aumentando o risco da transmissão. Então a máscara, durante o ato sexual, ela não vai ter uma função. Mas se eu estou me relacionando com uma pessoa que eu já tenho um convívio muito próximo, aí não teria problema. É
importante a utilização do preservativo durante todo o ato sexual, não é só no momento da ejaculação. É muito importante ficar claro isso, né? Porque tem muitas pessoas que utilizam a camisinha como um método contraceptivo, mas a gente tem que lembrar que a camisinha, ela é, antes de tudo, uma forma de prevenir a maior parte das DSTs, das ISTs. Existe também a questão, que não é muito falada, mas de restringir o número de parceiros. A gente sabe que tem algumas infecções sexualmente transmissíveis, como o HPV, o herpes, que a camisinha ela previne, mas ela não tem um poder de prevenir 100% dessas infecções. Por quê? O vírus do HPV e o vírus do herpes, eles estão ali no períneo, naquela região próxima do pênis, próximo do ânus, próximo da vagina. Então, a camisinha, ela protege parte do órgão genital. Então, além disso, existem outras questões. Por exemplo, a transmissão da sífilis, ela pode acontecer só da manipulação dos órgãos genitais. Então, se ocorre a manipulação de uma ferida sifilítica, a bactéria da sífilis ela pode penetrar na mão de um indivíduo. Então, assim, a camisinha é importante, a camisinha é fundamental, mas ela não é suficiente para todas as ISTs. Então, repensar seus relacionamentos, restringir um pouco o número de parceiros é também uma medida importante, tá? Isso também se torna importante nesse momento de distanciamento social da pandemia do coronavírus. Deixo essa questão para que seja pensada, né, longe de ser uma pessoa, né, puritana, mas as DSTs estão aí, né? A sífilis, a gente tem visto ao longo dos últimos anos um aumento crescente da sífilis. Muitas pessoas tratam e se reinfectam. A gente tem indivíduos que a gente trata 2, 3 vezes sífilis no mesmo ano. E a sífilis é uma doença boba, mas que, se não tratada, ela pode ter complicações muito, muito graves, né, ao longo de anos, aí, décadas. A questão do HIV, como eu disse, essa semana nós comemoramos aí o Dia Internacional, Dia Mundial de Combate ao HIV, que, apesar das pessoas, a camisinha previne muito bem o HIV, mas a gente sabe que tem muitas pessoas que não utilizam, né? Então, para quem não faz uso da camisinha nas suas relações, né, fica a dica de, né, mude um hábito, coloque isso no seu dia a dia. E gostaria, né, de dar uma mensagem otimista de que o coronavírus, em breve nós teremos aí uma forma de prevenção definitiva, que vai ser a vacina. Nós ansiamos por isso e estamos muito próximos, e que em breve nós vamos poder retomar, né, os nossos contatos, a vida sexual, aí voltar a normalizar, né, os relacionamentos, o contato com a família. Então, acho que nós estamos muito próximos desse momento, mas por enquanto é importantíssimo que a gente mantenha as medidas de prevenção. Nós já falamos com relação ao Covid em outros programas. É importante que as pessoas estejam atentos, né? Estamos num momento aí delicado de um aumento do número de casos na região. Então, é importante que a gente não fraqueje nesse momento. Já vimos aí, né, esse ano quase que inteiro trabalhando com relações à prevenção da Covid. Então, vamos aguentar um pouquinho mais, porque em breve teremos aí uma solução definitiva para isso. Chegamos ao final de mais um programa. Agradeço o convite da Unimed Inconfidentes, Dr. Sérgio Afonso, e até a próxima. Onde quer que você esteja, conte sempre com a gente. Fique tranquilo, aqui tem Unimed.